A saga do Espetacular Homem-Aranha teve sim o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas, afinal, julgar algo como bom ou ruim, na verdade é totalmente subjetivo, vai de cada um de nós. Eu falo isso porque é totalmente normal você odiar algo e outra pessoa acabar gostando demais. E no meio de tudo isso, existe algo que eu acredito que até mesmo os próprios haters da saga do Espetacular Homem-Aranha gostariam de ver, que seria o Espetacular Homem-Aranha 3. E há um bom tempo eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre alguns acontecimentos que a gente veria no futuro dessa saga. E um deles seria o Peter Parker do Andrew Garfield utilizando o traje do simbionte. Mas você deve estar se perguntando como isso seria possível, né? Então se prepara aí, porque logo depois da vinheta eu vou explicar para vocês a minha perspectiva, a minha visão de como seria a origem do Venom naquele universo e como ele entraria em contato com o Peter. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Nicolas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, em 2014, próximo do momento de lançamento do segundo filme da saga Espetacular Homem-Aranha, eu acredito que eu era uma das pessoas com maior hype aqui na cidade. Sério, eu tava enlouquecido, cara. E outra que naquela época os trailers eram até mais longos do que a gente tem hoje em dia e mostravam realmente muita coisa. E assim, não tinha como quem é fã do Homem-Aranha não ficar hypado para aquele filme, até porque, na minha opinião, até hoje, aquele é um dos trajes mais bonitos de todas as versões do Homem-Aranha no cinema que a gente tem até hoje. Talvez ele fique ali um pouco atrás aí do traje do segundo filme lá do Tobey Maguire, que eu também gosto demais, mas, cara, esse traje e as cenas que a gente viu no trailer, não tem condição, não tinha como não ficar muito empolgado para ver o filme. Então, um dos grandes mistérios e easter eggs que a gente encontra nesse segundo filme, que foi lançado em 2014, é no momento em que o Harry está olhando os projetos da Oscorp e de repente ali no cantinho mostra Venom Storage, ou armazenamento de veneno, ou de uma maneira de repente mais adequada, armazenamento de Venom. E se for realmente o Venom, como ele poderia estar ali e por que ele está ali? Primeiro, a Oscorp é uma empresa referência naquele universo, uma referência tecnológica, assim como as indústrias Stark são no UCM. Dessa forma, é óbvio que a empresa possuiria muito dinheiro e um nome reconhecido no mercado, até porque ela fornecia tecnologia para a biomedicina, para o exército, entre outros setores. Esse é o primeiro detalhezinho que eu quero que vocês analisem. O segundo é que, um pouco antes de morrer, o Norman Osborn acaba trocando algumas informações ali com o Harry, depois de tanto tempo que eles haviam se visto, porque ele foi mandado para um colégio interno. Ele acaba entregando para o Harry a pesquisa que ele fez durante a vida toda, os projetos que o Harry nem fazia ideia e que até grandes investidores e pessoas que eram sócios do Norman nem imaginavam, porque ele entrega uma espécie de cubo que serve como um pendrive ou um HD externo, onde tinha todos os segredos dos estudos do Osborn. E nesses estudos tinha os métodos que ele acabou desenvolvendo e estava estudando para se manter vivo mais tempo, e é justamente ali que a gente acaba encontrando depois as armaduras do Sexteto Sinistro, o soro que transforma o Harry em Duende Verde, e também dentro desse aparelho a gente encontra essa informação desse armazenamento de Venom, que é tão misterioso até hoje. Visto tudo isso, eu imagino o seguinte: e se de repente isso não foi um material que foi colhido em alguma viagem espacial realizada pela Oscorp lá do passado, atrás de novas matérias-primas para experimentos? Quem sabe? E por que, em uma ironia do destino, eles não acabaram encontrando uma espécie de simbiose? Porém, demonstrava tanta agressividade que alguns soldados que estavam nessa expedição haviam, claro, morrido, né? Acabaram morrendo nessa tentativa de capturar, mas que no final essa substância alienígena foi sim coletada e trazida para a Terra com sucesso. No entanto, depois de muito estudo e dedicação dos profissionais da Oscorp, eles não conseguiram encontrar um uso adequado para aquela substância.
Então, o projeto foi deixado mais de lado e acabou sendo arquivado. Depois disso, muitos cientistas e outros profissionais da empresa até evitavam comentar muito sobre, pois poderia acabar vazando alguma informação e o governo acabar questionando as atitudes da Oscorp. Ou até mesmo os investidores poderiam pensar que estavam aliados de uma empresa que estava se preparando para uma espécie de bioterrorismo. E isso já vai fazer mais sentido daqui para frente. Mas é o seguinte, vocês lembram que o Norman Osborn, nessa versão da saga do Espetacular Homem-Aranha, a verdade é que ele sofria de uma doença genética que os Osborn carregavam, que ele chama a maldição dos Osborn. E se de repente esse simbionte era um projeto que ele estava lidando de maneira mais privada, mais secreta, para conseguir tratar especificamente a doença dele, talvez fosse ser uma substância que ele não ia comercializar para outras empresas. Pode ser que seria apenas para uso dele, sabe? Mas e se de repente nesses testes feitos pelos cientistas da Oscorp, o simbionte não foi exposto a algum tipo de radiação que fez com que a consciência dele fosse desenvolvida ainda mais, ou se de repente foi desenvolvida através de algum tipo de radiação, não sei. Lembrando que geralmente essas produções acabam mudando um pouco a origem dos personagens, adaptando de uma maneira mais realista ou da visão deles, nunca é exatamente canônico aos quadrinhos, tá bom? Então, após os acontecimentos de Espetacular Homem-Aranha 2, o Peter então teria vencido o Rhino, e isso seria mostrado no começo de Espetacular Homem-Aranha 3, e assim ele teria deixado o vilão preso e pronto para ser levado pelos policiais. No entanto, ele pergunta: como é que um cara como você conseguiu uma armadura tão sofisticada como essa? E ele responde: não fui eu que consegui, isso pertence à Oscorp, eles que me deram. E então, depois de ouvir isso, o Peter acaba ficando perplexo, porque olha a quantidade de vilões que realmente está saindo de dentro da Oscorp. No primeiro filme, era o Lagarto. Nesse segundo, foi o próprio Harry, que virou o Duende Verde, o Electro e agora o Rhino, que apareceu ao final do Espetacular Homem-Aranha 2 e que também tem esse envolvimento lá. Então ele fica se perguntando, se esses caras vieram de lá, o que mais pode acabar vindo? O que a Oscorp está escondendo? Então, mais tarde, o Peter vai em direção à Oscorp, ele consegue se infiltrar nas instalações da empresa em busca de respostas. E lá já era noite e ele acaba utilizando suas teias e consegue, através disso, passar pelos vários sistemas de segurança. Então ele chega novamente naquela sala das aranhas. E depois de entrar, pois a senha ainda era a mesma, ele acaba olhando que não tem nada muito evidente naquela sala. No entanto, ao fundo existia uma saída de ar-condicionado muito estranha, algo que geralmente ficava nas saídas de cima e que, curiosamente, naquela sala estava por baixo. Ele então entra e começa a descer pelos tubos, pois provavelmente o motor principal, o motor central do ar, estaria nas partes mais baixas do prédio. Então, através desses tubos de circulação de ar, ele chegaria aos níveis inferiores, já que o prédio era inteiramente fechado nessas salas especiais. E precisaria, obviamente, de um ar-condicionado para fazer com que o ar circulasse. Mas aí, nessa descida, o Peter acaba vendo uma sala com uma espécie de luz negra, na qual as coisas conseguem ser iluminadas de certa forma, mas não a ponto de você conseguir ver bem, sabe? Ver de forma nítida tudo que está por ali. Então ele abre essa tela do ar-condicionado e desce. Então ele começa a olhar o local e vê que existem vários computadores e cabos plugados a um vidro redondo gigante. Lá ele percebe uma coisa se mexendo e quanto mais próximo o Peter se aproximava do vidro, mais enlouquecido aquela substância ficava. Ele fica curioso. O que será que é aquilo? E por que a Oscorp está guardando tão ao fundo do prédio uma coisa dessa? Seria uma arma? Então, por que o Sentido Aranha não detectava perigo? Poderia finalmente ser algo benéfico sendo criado pela Oscorp? Então, o Peter fica com esses pensamentos que ficam rodeando a cabeça dele e ele vai caminhando para trás de forma que ele está assustado porque ele nunca viu algo como aquilo antes. E no meio dessas ideias, o Peter acaba lembrando de uma coisa que o pai dele acabou revelando sobre a Oscorp. Quando Norman Osborn fez um acordo com uma organização militar estrangeira para continuar financiando a minha pesquisa, eu descobri para o que eles queriam usá-la. Armas biológicas, é claro. Depois disso, ele tenta olhar nos computadores, buscar alguns dados, algumas
ideias ou anotações, alguma coisa sobre esse projeto, se estava envolvido algum tipo de arma que a Oscorp estava desenvolvendo, mas ele acaba não encontrando nada. E como o sentido aranha aparentemente não tinha sido ativado, teoricamente, na visão do Peter, não teria perigo. Então ele desbloqueia, né, aquele vidro onde estava contido o simbionte, mas acontece algo curioso, porque após ele abrir o vidro, o simbionte cai e fica imóvel. Será que o Peter então tinha matado um simbionte? Será que aqueles cabos que estavam ligados no vidro faziam com que o ser que estava lá ficasse respirando, ficasse vivo? Então ele se aproxima devagar para ver o que está acontecendo, se ele ia retirar aquilo ali dali ou não, se morreu ou não. E um pouco antes do Peter encostar no simbionte, ele acaba pulando em direção ao Peter e se fundindo de vez com o Homem-Aranha. E uma coisa muito engraçada a gente tentar imaginar, cara, é que essa versão do Andrew Garfield do Peter Parker é para ser a mais egocêntrica, arrogante que a gente já viu nos cinemas. Então imagina esse cara somado com o simbionte Venom. Cara, deve ter ficado difícil de lidar com ele. Mas assim, eu acredito que segundo as ideias do Mark Webb, que ele queria colocar esse traje negro pro Andrew usar, né, que teria o traje simbionte e também o sexteto sinistro, talvez esse traje seria utilizado para esses combates. Até porque, mesmo ele sendo a versão mais ágil do Peter Parker no cinema, pelo menos até agora, ele ainda precisaria de algum empurrãozinho. E eu falo isso porque ele sofreu bastante lutando contra o Lagarto, lutando contra o Electro, contra o Duende Verde. Então, eu acredito que ele solo contra esses 6 na versão normal, talvez não desse conta. Pessoal, que fique claro para vocês que tudo isso que eu falei para vocês é a minha ideia, a minha teoria, a minha visão de como poderia ser esse encontro. Não levem como uma verdade absoluta, até porque a gente não tem acesso ao roteiro desse terceiro filme. Talvez nem foi liberado aí pelo Mark Webb, porque eu nunca encontrei. Né? Diferente do Homem-Aranha 4, que a gente tem algumas informações, alguns rabiscos de que aconteceria no filme. Então fica um pouco mais fácil de tentar criar alguma coisa em cima. Aqui, a gente tá num vazio, cara, num limbo, simplesmente com as nossas ideias do que a gente já viu nos filmes anteriores. Então, levem essas minhas ideias simplesmente para conseguirem ilustrar na cabeça de vocês como seriam esses encontros e como as coisas mais ou menos aconteceriam, tá bom? Mas então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa minha teoria. Foi difícil criar? Foi difícil tentar imaginar alguma explicação de como é que isso poderia ser usado? Foi, mas eu espero que de alguma forma eu tenha alimentado aí esse gostinho que vocês têm aí de saber como seria o terceiro filme dessa saga, né? Porque diversas pessoas me perguntam, Mark, fala um pouco mais sobre esse espetacular Homem-Aranha 3, como é que seria tal coisa, e isso é uma das ideias que eu consegui construir, e eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Então comenta aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, certo? Lembrando, pessoal, que as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Se você quiser trocar umas mensagens comigo, mandar suas teorias, vídeos de bastidores de filme, ou marcar quem está assistindo os vídeos aqui do canal, enfim, eu vou gostar bastante de ter essa interação com você também lá no Instagram. E lembrando, tá, que aqui no canal quase sempre saem vídeos de teoria. São vídeos mais complicados de criar, mas eu gosto muito, cara. Então, se você gosta de tentar imaginar como seriam alguns acontecimentos do filme, como algumas coisas poderiam acontecer, cara, tu tá no lugar certo. Quem é inscrito do canal mais antigo pode confirmar pra você aqui nos comentários. Então, é isso, pessoal. Eu vejo você no próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!